0. A violação das massas pela propaganda política. Sergei Tchaikovsky. Tradução: Miguel Arraes. Revisão e atualização: Nelson Jar Garcia. Edição: Ridendo Castigat Mores. Versão para e-book ebooksbrasil.org. Fonte digital www.jar.org. Copyright. Autor: Sergei Tchaikovsky. Tradução: Miguel Arraes. Edição eletrônica: ed. Ridendo Castigat Mores, www.jar.org. Todas as obras são de acesso gratuito. Estudei sempre por conta do Estado, ou melhor, da sociedade que paga impostos. Tenho a obrigação de retribuir ao menos uma gota do que ela me proporcionou. Nelson Jar Garcia, 1947-2002. 16. Capítulo 1. Psicologia, ciência exata. As ciências do homem. O sistema das ciências. O lugar da psicologia. Behaviorismo. Pavlov e a psicologia objetiva. A teoria dos reflexos condicionados. A sinalização psíquica. A inibição. A irradiação e a concentração. Os analisadores. As localizações cerebrais. Os reflexos de 2 graus. Enxertados. Atores e espectadores. O sono. A sugestão. Reflexo de fim. Reflexo de liberdade. Os caracteres. A palavra. A ordem imperativa. A fisiologia evolutiva. Os fenômenos subjetivos. Os fatores humorais. A psicofisiologia comparada. As reações condicionadas nos protozoários. A micropunctura ultravioleta. A memória celular. O sistema das reações de comportamento. Os instintos e os pulsões. Os reflexos. A base da pulsão combativa. As 4 pulsões e a sociologia. A distância que observamos, atualmente, na origem dos desequilíbrios contemporâneos é ocasionada por um inquietante atraso das ciências do homem, que lhe daria um domínio sobre si mesmo, em comparação com as ciências da natureza que, em 3 séculos, lhe deram poder sobre as coisas. Pois que o homem, após haver transformado seu meio, começa a ter condições de agir sobre si mesmo e, efetivamente agindo, surge a questão: como tornar esta ação 17. Inofensiva e, se possível, fecunda. Uma vez que, acrescentamos, a ação humana não é senão uma consequência dos processos biológicos, e até nervosos, que se desenvolvem em cada indivíduo, é claro que a questão das atividades humanas, de suas formas e de seus desígnios, pertence ao domínio da ciência conhecida como psicologia. Entendamos, pode-se considerar essa palavra sob 2 aspectos. De um lado, a psicologia introspectiva, que fala do eu, das sensações, da vontade, etc. Embora esse ramo do pensamento humano tenha, sem dúvida, acumulado, durante séculos, uma enorme soma de observações e de reflexões de grande valor, não pode mais ser considerada como uma ciência equivalente às nossas ciências exatas de hoje, a física, a química e mesmo a fisiologia. A análise e a síntese científicas nada podem fazer sem a noção do encadeamento, da causalidade, e é claro que, no caso dos estudos psicológicos clássicos ou introspectivos, a causalidade não pode ser considerada com o rigor exigido, necessariamente, pelas ciências exatas. É preciso fazer uma distinção nítida entre os tipos de pensamento que se impõem à elucidação de diferentes aspectos, como no caso presente, ao pensamento antropomorfo que atribui elementos intencionais, fins, aos 18. Fenômenos naturais, partindo da experiência de que a atividade humana, sobretudo social, é sempre acompanhada de fins a preencher, e ao pensamento objetivo das ciências exatas, que não reconhece finalidades nos fenômenos da natureza. Chegamos então, a essa outra psicologia, que tomou o nome de psicologia objetiva e que está em estreita ligação com a fisiologia, ciência do próprio dinamismo dos fenômenos vitais, que realiza, cada vez mais, a união desses com os fenômenos gerais da natureza, objeto das ciências exatas, a física e a química. Essas ciências exatas tiveram, em nossos dias, um formidável progresso assinalado a cada passo, graças a 2 elementos essenciais que as caracterizam: de um lado, o apelo ao dinamismo da razão, que procura conduzir a unidade às pluralidades que a experiência de cada dia revela, e,
de outro, a verificação da justeza dessa maneira de pensar por uma experimentação ad hoc. Ora, se desejamos tratar dessa nova psicologia objetiva ou fisiológica, a primeira questão que se impõe é a do seu lugar exato no sistema das ciências biológicas. Freud, 56, faz uma distinção entre a psicologia e as ciências naturais. Para ele, existem apenas dois grandes ramos dos conhecimentos humanos, na própria psicologia. 19. Distingue a individual e a psicossocial, ou psicologia das massas. Mas, a psicologia não se ocupa, senão raramente, do indivíduo isolado. Na bagagem psíquica de cada homem ser social, os elementos sociais estão sempre presentes e determinam seu comportamento, a cada instante. Daí porque, segundo entendemos, para situar com precisão o lugar da psicologia como ciência exata, é necessário partir de um ponto de vista diferente, o da análise lógica que coloca suas bases na biologia. Os critérios analíticos modernos, que permitem diferenciar as disciplinas, respondem às duas questões primordiais seguintes: como evoluíram as formas de vida sobre nosso planeta, e por que evoluíram. No primeiro caso, é o interesse histórico ou episódico que nos guia, poder-se-ia, também, dizer que é nossa necessidade narrativa que busca ser satisfeita. No segundo caso, é o interesse de função ou de causalidade, necessidade de explicação. Em correspondência com esse raciocínio, verificamos que a ciência da vida se divide em biohistória e bionomia, buscando, esta última, pesquisar as leis, nomos, que governam os fenômenos vitais, bios, o critério para a diferenciação seguinte da bionomia, que nos interessa aqui, está baseada na questão: como se pode pesquisar essas leis? É pela reflexão ou pela experimentação que elas são encontradas. No primeiro caso, tratamos 20. Com a biofilosofia e, no segundo, com a biologia experimental, que é a biologia moderna por excelência. A experimentação pode proceder-se por método analítico ou sintético. Aí estão os dois ramos da biologia experimental que resultam dela: a biologia sintética, que está apenas no começo, e a biologia analítica, que está na ordem do dia. Dividimos esta última, por sua vez, em bioautonomia e biomaquinismo. A primeira trata das questões biológicas sem se preocupar em saber se os fenômenos observados podem ou não ser explicados atualmente em função dos nossos conhecimentos das leis físicas e químicas. Consideram-se esses fenômenos vitais, pelo menos no momento, como fenômenos sui generis, os quais permitem, todavia, a aplicação dos métodos experimentais. O biomaquinismo, ao contrário, é uma ciência que já pode submeter fenômenos biológicos ao jogo de fatores físicos e químicos conhecidos. É evidente que os problemas que nos interessam nesta obra se referem à primeira disciplina, isto é, a biologia experimental autônoma. Com efeito, esta última pode ser subdividida em três ramos principais: o que cuida das leis relativas à forma biológica ou morfonomia, o das trocas materiais ou metabolonomia, e o das formas de energia nos seres vivos ou cinetonomia. As atividades 21. Motoras, musculares, nervosas, sensoriais, entram no domínio desta última ciência. A cinetonomia biológica interessam igualmente as leis que comandam os fenômenos do comportamento dos seres vivos. Dois exemplos significativos do caráter puramente psíquico que tomam as reações de comportamento, ao se materializarem, ao mesmo tempo, em fatos claramente fisiológicos, são os referidos por Clyde Miller, 105, 2. Um paciente, sofrendo de estados alérgicos, habituou-se a amenizar esses ataques com injeções subcutâneas de adrenalina. Se lhe era aplicada uma simples injeção d'água esterilizada, sem nenhum traço de adrenalina, mas sem seu conhecimento e observando-se todos os detalhes da intervenção que lhe eram costumeiros, o resultado seria o mesmo: ele experimentava um alívio da doença. Outro fato: o ataque de febre de feno de um paciente, cujas mucosas são sensíveis ao pólen da rosa, é desencadeado pela percepção visual de um símbolo: rosas artificiais de papel. 3. Estamos, então,
na presença de questões que nos ocupam neste livro, isto é, dos problemas da psicologia objetiva que trata exatamente de examinar as reações dos seres, animais ou homens. Essas reações se manifestam sob a forma de atividades de toda espécie, sejam espontâneas, sejam reativas. 22. Geralmente de natureza motora, isto é, em que os mecanismos musculares e nervosos desempenham o primeiro papel. O estudo das formas que tomam essas reações dos seres vivos, em todo o encadeamento dos elementos que as caracterizam, a análise dos motivos e de sua formação, aí está o fim a que se propõe essa nova ciência, fundamento de todo o complexo de noções, conhecido sob o nome de comportamento, conduta, ou behavior na América, onde nasceu essa tendência. Ela é ainda identificada como psicologia objetiva, resultante dos trabalhos da escola do grande fisiologista russo I. Pavlov. O behaviorismo americano, provindo das pesquisas de Torundke, Jennings, Yerkes e seus colaboradores, aplicou os métodos biológicos experimentais, inicialmente no estudo das manifestações vitais, ditas psíquicas dos animais e depois também dos homens. E isto não só em relação a seu comportamento individual, num determinado ambiente, isto é, sujeito a influências que os atingem do exterior, como também tendo em vista as reações causadas por fatores que lhes são inerentes, de ordem hereditária ou adquiridas no curso de sua vida e de sua evolução individual e tornadas latentes. Este estudo relaciona-se, também, com o seu comportamento para com os fatores vitais do ambiente que os envolve, isto é, através do que 23. Se denomina habitualmente a ambiência social e o comportamento social dos indivíduos e das multidões. Porque, como diz Clyde Miller, 105, estudando os hábitos, descobrem-se as atividades que estão em sua base e, atrás delas, descobrem-se as condições de vida, que tornam essas atividades biologicamente necessárias. A escola behaviorista exerceu uma grande influência nos Estados Unidos sobre todo o conjunto das teorias científicas e suas aplicações e mesmo sobre a orientação dos indivíduos na vida em geral, graças sobretudo ao fato de que a educação tirou dela conclusões válidas para sua atividade. Na tendência de aplicação pragmática à vida corrente, o behaviorismo nos Estados Unidos tem traços comuns com o puritanismo anglo-saxônico. Assim como este penetrou nos costumes, por via religiosa, o behaviorismo o fez, pelo caminho da ciência. 4. A escola americana tomou por base, nas suas pesquisas, os fatos observados no mundo humano e procurou, sobretudo, encontrar analogias com o comportamento do homem, evitando, claramente, cair no antropomorfismo. É assim que Jennings, 82, fala da tentativa e erro, trial de error, como de um dos princípios fundamentais do comportamento dos seres vivos. Entre o behaviorismo americano e os enunciados das teorias pavlovianas houve influências recíprocas, ambos buscam 24. Estabelecer, no comportamento dos seres, os fatores de excitação e de reação correspondente. 5. O que caracteriza a ideia behaviorista é que ela não faz grande caso do instinto no homem e, na atividade social deste último, acentua sobretudo a inteligência e os reflexos condicionados de Pavlov. O ponto de partida da escola russa de Pavlov foi nitidamente fisiológico. Pavlov, 110, estudava os fenômenos de nutrição e especialmente o reflexo da salivação em função das excitações gustativas. Chamou-lhe a atenção, desde o começo de suas pesquisas, a ocorrência de uma salivação chamada comumente psíquica. O fato sempre foi bem conhecido, a saliva se acumula na boca à simples vista do alimento, sem que este seja introduzido. Observa, em seguida, que esse efeito não é mais que um reflexo, isto é, uma adaptação do organismo a uma dada situação, uma reação, em que o sistema nervoso, transmissor e coordenador das excitações e dos efeitos, tem importância decisiva. Mas, analisando o fenômeno, ele foi levado, imediatamente, a constatar que a reação observada difere, apesar de tudo, muito distintamente dos reflexos automáticos, absolutos ou inatos,
Por exemplo, a salivação aparece sempre, se introduzimos na garganta de um cão, animal que serve a Pavlov nas suas 25 experiências clássicas, alimento ou líquido ácido. Mas, a salivação psíquica, a distância ou a vista é, de certa forma, condicionada, pode produzir-se mas, pode também, falhar. Estudando as modalidades do aparecimento dessa reação, Pavlov estabelece sua famosa teoria dos reflexos condicionados, que está em vias de se tornar, pouco a pouco, a base científica de todo o comportamento animal e humano. Porque nossos mecanismos psíquicos só registram e fixam aquilo a que foram expostos e os acontecimentos vividos são fatores condicionantes poderosos e, por isso mesmo, determinam a conduta dos homens, podem mesmo fazer ceder a natureza humana, mudando suas experiências. 7. Poder-se-ia perguntar, à primeira vista, por que Pavlov escolheu a atividade das glândulas salivares como índice dos processos nervosos que têm lugar no cérebro e não as reações motoras, o próprio movimento, o que poderia parecer mais lógico. Ele o escolheu porque, em nossa vida cotidiana, estamos habituados a medir o comportamento humano por sua atividade motora, de tal forma associada à explicação psicológica introspectiva, que é bem difícil dela fazer abstração. Pavlov rejeitou toda a terminologia da psicologia corrente, porque empregando-a, correria o risco de contribuir para a confusão costumeira. Era disso, precisamente. 26. Que desejava desembaraçar-se, custasse o que custasse. Recorrendo ao mecanismo da função das glândulas salivares, pouco conhecido, estava mais seguro de poder permanecer no terreno da objetividade. Por outro lado, a atividade das glândulas salivares é bastante simples para permitir revelar as leis fundamentais que a regem, mais facilmente que as modalidades complicadas das funções motoras. No primeiro caso, o encadeamento dos fatores aparecia mais transparente. Esse órgão pode servir de modelo, na primeira etapa da pesquisa, com muito mais probabilidade de sucesso. Toda a técnica de pesquisa é empregada e o raciocínio de Pavlov permitem afirmar que a possibilidade de salvaguardar o princípio da objetividade no estudo dos fenômenos psíquicos é assegurada por suas experiências. Para medir a enorme distância percorrida pelo espírito humano, durante os 2 últimos séculos, no caminho da objetivação dos fenômenos da natureza, não podemos abster-nos de citar 2 fatos significativos que ilustram o progresso realizado. Vamos buscá-los no livro de Stuart Chase, A Tirania das Palavras, 26:8. Quando Galileu pôde mostrar, com o auxílio de seu novo telescópio, a Lua com suas montanhas e Júpiter com seus satélites, o professor de filosofia da Universidade de Pádua recusou-se a olhar, preferia acreditar nas suas ideias antes que nos 27. Seus olhos. E eis outra citação 9, o Dr. Redi, de Florença, demonstrou que a carne em putrefação não dava origem, por si própria, às larvas de moscas, colocando uma rede de gaze por cima da carne, podia assim impedir que as moscas ali depositassem seus ovos. Esse fato enfureceu os padres, que acusaram Redi de haver limitado o poder do Todo-Poderoso. Foi precisamente por essa maneira objetiva de pensar, com todas as consequências que dela decorrem, que Pavlov procurou e conseguiu incorporar a psicologia às ciências exatas da natureza. Seu objetivo era descobrir as leis segundo as quais se desenrolam os fenômenos psíquicos. As leis naturais são constantes que permitem aprofundar as causas determinantes dos fenômenos, cuja repetição é constatada pelo homem. O intelectual procura reencontrar nas leis a segurança que perdeu pelo fato de, movido pela razão, se ter afastado da tutela da Igreja. Depois da descoberta das leis da natureza, veio a das leis da vida econômica e social e a tendência, enfim, de submeter também a vida interior do homem ao seu domínio. A adoração romântica do irracional apareceu, em seguida, como uma reação contra esse domínio implacável. Mas, as formas da razão humana não foram detidas em seu curso, procuram-se e encontram-se leis que governam, até mesmo, o irracional. 10. 28. Assim,
Pavlov reconhecia como seu intuito último a possibilidade de chegar ao estudo objetivo da psicologia humana. O cão lhe serviu de modelo, numa primeira etapa de pesquisas, porque apresentava uma simplificação notável para o esclarecimento do problema. Ele buscava, como dizia, estabelecer um esboço fisiológico que poderia servir de base à análise ulterior de toda a complexidade do mundo subjetivo do homem. Levantou-se uma dúvida a propósito da equivalência das observações feitas nos animais e no homem. Se consideramos que as estruturas nervosas são, em princípio, as mesmas no homem e nos animais, é muito provável e mesmo certo que as leis sejam idênticas nos dois casos. A diferença é apenas de ordem quantitativa e devida, sobretudo, ao fato de que o homem possui a faculdade exclusiva de formar reflexos condicionados com complexos verbais, que desempenham o papel de sinais desencadeadores das reações condicionais, de uma riqueza e variedade extraordinárias. A importância biológica da doutrina de Pavlov reside no fato de que nos revelou o processo de formação de novos reflexos. De hora em diante, é possível seguir o processo de formação desses reflexos, como são inibidos e recobertos por novos. Do ponto de vista da fisiologia evolutiva, podemos ver como se 29. Realizou, sucessivamente, na história filética da humanidade e mesmo na do reino animal, a formação da atividade reflexa, em geral. A possibilidade de se orientar em toda a complexidade do mundo que cerca o indivíduo, não é tarefa fácil. Na realidade, lida-se na vida, como também nas experiências de laboratório, não com uma excitação única, isolada, poder-se-ia dizer pura, mas, com complexos de excitações, simultâneas ou sucessivas, portanto, com cadeias de excitações. Desse conjunto de excitações, trata-se, por vezes, de reagir sobre todo esse complexo, tomado como unidade, e, outras vezes, de realizar a diferenciação de uma componente isolada do mesmo complexo. F2. A. O dispositivo para recolher a saliva do cão dentro de uma sonda graduada. B. Esquema da disposição dos aparelhos na experiência da formação dos reflexos condicionados na casa do cão, e, tela para as 30. Excitações visuais, C. Contato elétrico que se fecha pela queda das gotas da saliva, M. Tambor Marci registrador das gotas da saliva recolhidas, de acordo com Bulletin de Psicologie des Animaux, 1928, Payot, Paris. Tratemos de esclarecer aqui os dados principais da teoria dos reflexos condicionados. 11. Eis o fato capital, figura 2, se alimentamos um cão, a saliva escorre automaticamente. É um mecanismo dado pela natureza ao indivíduo, desde o seu nascimento, um reflexo inato ou absoluto, segundo a terminologia de Pavlov, e é óbvio que, se fazemos um cão qualquer ouvir o som de uma campainha, essa excitação não terá nenhuma relação com a salivação. Mas, se começamos a sincronizar os dois fatos, a alimentação e a excitação sonora, se repetimos 40, 50 ou 60 vezes, podemos verificar que, depois dessa aprendizagem do sistema nervoso do cão, o som da campainha apenas, sem nenhuma alimentação, provoca salivação. Uma ligação se estabelece no organismo do cão. Entre essas duas excitações, um novo reflexo, artificial ou temporário se formou, o reflexo condicionado, como chamou Pavlov. Pode-se esquematizar a fórmula desse reflexo, da seguinte maneira. 31. Tendo estabelecido a regra da formação de reflexos condicionados, Pavlov estuda suas modalidades sob todas as facetas. Constata que qualquer excitação pode tornar-se um fator condicionante, isto é, depois das coincidências reiteradas com a tomada de alimento e agir como fator que determina, por si só, a salivação, não importa se o som, a visão de figuras, de sinais luminosos, a percepção gustativa ou olfativa, a aplicação, sobre a pele, de calor ou de frio, as irritações mecânicas aplicadas a qualquer parte do corpo, sob a forma, por exemplo, de arranhadura, de pressão,
de contato, de estímulos elétricos, etc. Estuda, em seguida, a sutileza de distinção das excitações, por exemplo, faz-se tornar agente condicionante um som determinado, 800 vibrações por segundo, e faz-se perceber ao cão, em seguida, um outro som diferente do primeiro, de 1/8 apenas, 812 vibrações por segundo, a reação de salivação não aparece. Se atua sobre um cão, como fator condicionante, uma combinação formada de 3. 32. Sons. Será bastante produzir um deles e o reflexo se mostra ativo, o cão reconhece seu excitante, poder-se-ia dizer, segundo a terminologia corrente ou da psicologia introspectiva. Eis ainda uma regra muito importante: se depois de havermos formado um reflexo condicionado, repetimos, muitas vezes, o excitante que se tornou condicional, sem dar, simultaneamente, o alimento, no fim de algum tempo a reação se torna cada vez mais fraca e desaparece totalmente, o reflexo extingue-se, como diz Pavlov. Mas, se, então, combinamos, novamente, esse agente com a tomada de alimento, a reação condicionada reaparece, é a revivescência do reflexo, como resultado do seu revigoramento, segundo a terminologia de Pavlov. Já se entrevê a analogia com os fenômenos que conhecemos sob forma de esquecimento e de memória. Pavlov considerou os reflexos que se formam, durante a vida, como fenômenos de sinalização, úteis ao organismo, porquanto lhe asseguram a possibilidade de reagir às mudanças do meio ambiente, antes de ser afetado, irreversivelmente, por uma ação brutal dessas mudanças, que poderiam constituir um perigo para sua existência. Se o organismo tivesse de contentar-se unicamente com as formas do comportamento fixadas pela hereditariedade, que se transmitem de geração. 33. Em geração, nenhum progresso biológico, intelectual e social seria possível. Graças aos reflexos condicionados, como afirma muito bem Orbeli, 109, o organismo tem a possibilidade de realizar suas reações de defesa, ou sua atividade alimentar, ou qualquer outra função fisiológica, não no último momento, quando as excitações correspondentes se apresentam imperiosamente, mas, ao contrário, desde que a aproximação das excitações é anunciada. Assim, a atividade digestiva das glândulas pode começar antes que o alimento penetre no canal digestivo, um reflexo de defesa pode entrar em ação antes que o agente nocivo haja sobre o organismo, etc. Esse fenômeno de sinalização pode então ser utilizado pelo organismo para estimular a atividade de um ou outro órgão, preventivamente, o que apresenta, para o organismo, certas vantagens. Orbeli, 109, chama a atenção para o fato de que, na atividade nervosa superior, observamos, continuamente, o choque de duas tendências antagônicas, de um lado, a de conservar as ligações formadas, de prender-se a um comportamento estereotipado e, do outro, a de mudar a estrutura, transformar as relações, ajustar-se a condições novas. Na vida humana, essas duas tendências têm, também, uma grande importância e 34. Determinam as formas do nosso comportamento. É fácil conformar-se ao hábito adquirido de viver segundo uma certa ordem, que elimina as preocupações, quando uma atividade provoca, automaticamente, uma outra, isto é, quando, graças às ligações fixadas sob a forma de reflexos condicionados, se realizam, de certa forma, reações em cadeia de atividades, que se sucedem rapidamente e podem repetir-se de um dia para o outro. Essas cadeias de reflexos condicionados nos servem a cada passo, quando executamos movimentos familiares, atos de trabalho habituais, serviços pessoais diários, formas de relações costumeiras com outras pessoas, objetivos, elementos da natureza, etc. É o que constitui nossos costumes, nossas atividades habituais, nosso estereótipo vital. Esse mecanismo nos evita esforços demasiadamente grandes e economiza o gasto de energia. De outro lado, combatemos seguidamente a sujeição servil a esses hábitos.
Um homem adulto não pode agarrar-se a todas as formas de comportamento a que se habituou desde a infância. Durante toda a sua vida, produz-se uma transformação de velhas ligações em reflexos condicionados novos, por vezes mesmo, de natureza oposta. Os velhos reflexos são, então, recalcados, mas é bastante enfraquecer a tensão de seu sistema nervoso, adoecer ou tomar uma certa quantidade de álcool, para ver ressurgirem. 35. Certos modos infantis, formas de expressão, maneira de fazer blogs, etc. Esses fenômenos são conhecidos também na prática da psicanálise. Chegamos agora a um outro grupo de fenômenos estreitamente ligados aos primeiros e que são de grande importância para a compreensão de toda a complexidade dos atos psíquicos. O fato principal é o seguinte: forma-se um reflexo condicionado. Por exemplo, um som determinado produz a salivação em um cão. Fazemos aparecer, diante dele, um gato. No exato momento em que o som é percebido, a salivação não se produz mais, ou melhor, uma vez começada, para bruscamente. A função do gato pode ser desempenhada por qualquer outro excitante novo, desde que seja bastante forte. É o fenômeno de inibição. Ora, Pavlov distingue a inibição interna da externa. No primeiro caso, descrito há pouco, o excitante novo vem do exterior como um agente de todo imprevisto. Essa inibição externa não se desenvolve, progressivamente, como a inibição interna, mas manifesta-se instantaneamente. Ela se produz, a cada nova atividade dos hemisférios, provocada por uma excitação automática ou reflexa, e apresenta uma analogia perfeita com a inibição, conhecida há muito tempo, nos outros pontos do sistema nervoso central. Na inibição interna o processo é o seguinte, depois da formação de um 36. Reflexo condicionado, pela combinação da tomada de alimento com a visão de um sinal luminoso, submete-se o cão a percepções reiteradas de um outro excitante, um som, por exemplo, sem lhe oferecer a alimentação. Essa excitação fixa-se no seu mecanismo cerebral, mas não provoca salivação, é latente. Ao contrário, torna-se um fator de inibição, se combina agora com a excitação ativa o sinal luminoso, este último não provoca mais salivação, perdeu seu poder excitador. É o caso de inibição condicionada, assim o chama Pavlov. As diversas formas de inibição interna podem ser facilmente suprimidas, ou seja, elas podem, por sua vez, ser inibidas. Esse fato se produz sob a influência de novas excitações que surgem no meio que envolve o animal, excitações que provocam nele, por exemplo, uma reação de orientação. A consequência desta ação é o restabelecimento do reflexo inibido, é o que Pavlov denomina desinibição do reflexo condicionado, processo que também desempenha função de grande importância no mecanismo das interações dos fenômenos psíquicos. Quanto mais se fazem experiências sobre os reflexos condicionados, mais se encontram fatos, demonstrando que esse processo de inibição interna é, em geral, muito mais instável que o de excitação condicionada, ou por outra. 37. As manifestações da inibição interna são muito mais sensíveis à influência das excitações acidentais do que as dos excitantes condicionais. Esses fatos são de observação constante. Se alguém penetra, diz Pavlov, no local onde são feitas experiências, em cães, sobre reflexos condicionados, a inibição que possa existir, naquele instante, nos animais, fica profundamente perturbada, ao passo que a excitação condicionada, uma vez bem estabelecida, não sofre quase ou nenhuma modificação. Pavlov ressalta o princípio temporário dessas ligações. Se o organismo, continuadamente exposto às influências exteriores, determinantes da formação de reflexos condicionados, não tivesse meios de se libertar, mais ou menos facilmente, dessas ligações, seu sistema nervoso seria invadido por milhões de reflexos acumulados, que abalariam, seguidamente, seus mecanismos de execução, músculos, glândulas, órgãos genitais e outros, causando, muitas vezes, conflitos entre eles,
o que criaria um caos e uma fadiga surpreendente. Pavlov mostra a existência de mecanismos antagônicos que controlam e suprimem, ativamente, com o tempo, toda a estrutura reflexo condicionada supérflua, inútil ou tornada tal e libertam assim o organismo do perigo de superatividade desordenada. O esquecimento. 38. Repousa sobre os mesmos mecanismos. É precisamente a significação do processo de inibição. O sistema nervoso é a sede de dois processos antagônicos, a faculdade de ser excitado e a de frear, inibir a excitação, que pode desaparecer ou ser recalcada na esfera dita subconsciente, sem se manifestar de maneira alguma. Aliás, esse recalque pode afetar também as formas inatas do comportamento, que, contudo, permanecem fixadas no fundo do sistema nervoso. Todo o conjunto dessas estruturas, adquiridas e inatas, manifestas e recalcadas, forma a particularidade de um dado indivíduo, sua personalidade. O que ocorre com a inibição tem um enorme alcance para a compreensão dos fenômenos que caracterizam a atividade dos seres vivos, sobretudo porque são eles que determinam os estados conhecidos na psicologia clássica ou subjetiva e também, em consequência, no vocabulário corrente, como atos volitivos, pois a faculdade de querer está estreitamente ligada à possibilidade de resistir a uma tendência para agir num determinado sentido. Concebe-se imediatamente toda a importância decorrente da possibilidade de compreender, de explicar e, por conseguinte, de dirigir as atividades humanas, se essa possibilidade se baseia em fatos científicos. 39. Inelutáveis. Podemos entrever mais claramente, agora, as razões pelas quais nos é impossível utilizar, na ciência, os fatos da introspecção, os fenômenos da consciência, expressos pelas palavras, na qualidade de indicadores de processos psíquicos. É impossível estabelecer uma correspondência objetiva da sensação com os processos que efetivamente ocorrem no sistema nervoso. Na psicologia objetiva, reflexologia, isso é possível. A salivação ou o movimento muscular que podem ser registrados, objetivamente e até medidos, revelam a presença de processos de excitação e inibição. Na psicologia introspectiva, poder-se-ia, a rigor, marcar, aparentemente, a presença de excitação pela sensação. Mas, esta pode também faltar, isto é, permanecer latente, embora o processo fisiológico tenha lugar, mas não se exteriorize, porque foi encoberto pela inibição. Pode-se, então, explicar a ausência da sensação, como indicadora, seja pela falta efetiva do processo de excitação, seja pela presença de inibição, é então impossível estabelecer o fato real. Vê-se de tudo isso que não existe, na introspecção, indicador para o processo fisiológico de inibição, é a razão por que ela não pode ser utilizável, quando se tem de construir a ciência do pensamento e do comportamento. A 40. Base de palavras, como indicadoras da sensação, ainda mesmo que se consiga fazer malabarismos com os vocábulos. É possível que um dia se consiga registrar a inibição pelo método da eletroencefalografia, então, pondo em relação as curvas obtidas e as sensações experimentadas, poder-se-á, talvez, tirar conclusões sobre os processos reais no cérebro. No que concerne à natureza mesma do processo inibitório, Pavlov considerava que este se apresenta em toda parte onde tem lugar o processo de excitação, uma vez que coexista com este e ambas a excitação e sua inibição não seriam senão dois fenômenos antagônicos do mesmo processo nervoso. Nosso resumo da teoria dos reflexos condicionados de Pavlov não estaria completo, se não mencionássemos aqui, ainda, a ideia desse sábio sobre o mecanismo que rege o funcionamento dos instrumentos superiores de que a natureza dotou os seres vivos, inclusive os homens. Esse mecanismo seria, segundo ele, determinado por dois processos a que chama irradiação e concentração das excitações e das inibições nos hemisférios cerebrais. É uma experiência clássica que uma breve excitação num ponto qualquer dos hemisférios provoca o movimento de um grupo muscular dado. Mas, se ao contrário, a excitação é prolongada, a reação se propaga a músculos cada vez mais distantes e
41. Acaba em convulsões generalizadas. Nos hemisférios cerebrais, a excitação de um ponto determinado se estende, então, com grande facilidade, sobre um vasto raio. Essa irradiação da excitação através do sistema dos neurônios corticais se observa, a cada instante, na fisiologia dos reflexos condicionados. 114. Se formamos, por exemplo, um reflexo condicionado, onde um som tem a função de excitante, observar-se-á que, no início, afinal todos os sons musicais serão eficazes e mesmo todos os ruídos. A excitação, chegada a um dado ponto dos hemisférios, irradia-se, a partir desse ponto, a toda a região correspondente. O mesmo fato é válido para a inibição interna, esse processo também se irradia. Pavlov fez a seguinte experiência, 112, colocou pequenos aparelhos mecânicos, excitadores da pele, sobre a pata de um cão, foram fixados e alinhados sobre a pata. Forma-se um reflexo condicionado com 4 aparelhos superiores, a excitação desses pontos provoca a salivação. Constata-se, então, que o 5º aparelho, o mais distante, torna-se igualmente um excitante, embora tenha sido deixado separado, quando da formação do reflexo. É que a excitação se irradiou. Em seguida, provoca-se a excitação muitas vezes, continuadamente, sem ministrar o alimento, observa-se então que sua ação condicionada desaparece, um processo de 42. Inibição surgiu no córtex, num ponto correspondente deste. Após alguns instantes, pode-se verificar que os 4 outros aparelhos também não provocam mais a reação, é que houve a irradiação da inibição do ponto de partida para as outras partes vizinhas dessa região do córtex. Contudo, quanto mais o intervalo entre o funcionamento do aparelho inferior e dos outros é aumentado, mais os aparelhos superiores se libertam da inibição e isso, progressivamente, até que, tornando-se o intervalo bastante grande, a inibição não se faça mais sentir, mesmo sobre o aparelho mais próximo do 5º. Pode-se seguir com os olhos, diz Pavlov, a vaga inibidora que recua e volta a seu ponto de partida, a inibição se concentra. 2 leis gerais regem então essas manifestações e a da concentração do processo nervoso. Ao lado desses mecanismos fundamentais, que determinam a atividade nervosa superior dos animais e do homem, é preciso ter em conta um segundo mecanismo muito importante, é o de análise, realizada pelos órgãos dos sentidos. É evidente que, já que o organismo não reage senão a certos fenômenos do meio interior, decompõe esse meio e só retém alguns fenômenos particulares. Pavlov caracteriza os analisadores como aparelhos particulares do sistema nervoso, cada um compreendendo uma 43. Extremidade periférica de um dos órgãos dos sentidos, um nervo centrípeto que a ele se liga e a terminação deste nervo nos neurônios corticais. Os analisadores estão estreitamente ligados ao mecanismo gerador dos reflexos condicionados. Os detalhes dos analisadores podem ser principalmente estudados pelo método da destruição parcial das extremidades, periférica ou central dos analisadores. É aqui que se encadeia o problema das localizações corticais, para o qual Pavlov, 115, e seus discípulos contribuíram plenamente, realizando experiências em que se faz, cirurgicamente, a ablação de certas partes do córtex cerebral. A ablação dos hemisférios provoca o desaparecimento total dos novos reflexos condicionados. Mas, em se destruindo apenas determinadas zonas do córtex cerebral, verifica-se o desaparecimento imediato de tal ou qual reflexo condicionado, em correspondência com a topografia dos mecanismos receptores do córtex, pois, cada aparelho receptor periférico possui, na substância cortical, um território central particular, que é seu ponto terminal e que representa sua projeção exata. Isso não impede, todavia, a formação posterior de novos reflexos condicionados do mesmo tipo daqueles que desapareceram após a ablação da zona correspondente. O córtex tem uma estrutura especial, que se manifesta, de um lado, por uma 44.
concentração dos elementos receptores em determinadas zonas e, de outro, pela disseminação desses elementos sobre uma grande superfície. Isso explica o mecanismo da restituição progressiva, depois da operação de ablação parcial, das funções perdidas, fenômeno que foi posto em evidência por Pavlov e outros cientistas. Ele interpreta o caminho contornado pelos filamentos nervosos, seus numerosos cruzamentos, o número, que parece exagerado, desses elementos, etc., como meio de compensar, mais ou menos, as possíveis destruições. Experiências indicaram também que, depois da ablação da metade posterior, a zona que permanece indene, embora muito pouco extensa, era entretanto capaz de assegurar uma atividade nervosa superior. O princípio da substituição dos órgãos tem aqui grande importância, o que demonstra a equivalência, sob o ponto de vista do mecanismo geral, de todas as regiões dos hemisférios, ponto sobre que já insistia Munk. Em resumo, devemos considerar, segundo Pavlov, 116, 6 ordens de fenômenos, se desejamos abranger toda a atividade nervosa, todo o comportamento dos animais superiores. São eles 0 a excitação, 2 graus a inibição, 3 graus o deslocamento da inibição, 4 graus a indução recíproca da excitação sobre a inibição ou da 45. Inibição sobre a excitação, 5 graus o fenômeno de formação e destruição das vias que ligam, entre si, as diferentes regiões do sistema nervoso, 6 graus enfim, os fenômenos de análise, que decompõem o mundo exterior e interior em seus elementos. A enorme importância do fenômeno da formação dos reflexos condicionados, contudo, salta aos olhos, principalmente quando se encara a faculdade do córtex cerebral, de formar novos reflexos, de segundo grau, à base de reflexos condicionados já existentes, de primeiro grau. Inicialmente, Pavlov sofreu um revés, associando a excitação pelo fator condicionante, por exemplo, o som, ao reflexo que serve de início a uma nova excitação qualquer, por exemplo, visual, e sem dar alimento ao cão, o que quer dizer, sem excitar seu reflexo inato, constatou-se que, em vez de um novo reflexo condicionado, reagindo sobre a excitação visual, observava-se o desaparecimento do primeiro reflexo, ao som. Pavlov denominou essa nova reação de inibição condicionada. A luz tornou-se uma inibição condicionada pelo reflexo ao som. Tal reação se apresenta como elemento útil para o organismo e aqui está o motivo, os sinais, que têm uma razão vital, de vez que biologicamente confirmados, persistem, enquanto as excitações que se fazem acompanhar de uma ação efetiva, provocam uma autossupressão por inibição. Pesquisas posteriores, contudo, mostraram que 46. Juntando-se uma excitação suplementar, chegava-se a afastar a inibição, a libertar o reflexo da ação inibidora e obter assim um novo reflexo condicionado enxertado sobre o primeiro. Para obter esse resultado, aplicasse o princípio das excitações de retardamento, alongam-se, progressivamente, as pausas entre a excitação sinal e a do reflexo inato, alimentação, em outros termos, estende-se a fase latente da excitação condicionada. Então, a excitação se extingue, pouco a pouco, mas seus traços se associam com o reflexo inato e levam à formação de um novo reflexo enxertado, reflexo condicionado de segundo grau. Um exemplo de William James, 80, tirado de Atos Humanos e citado por Clyde Miller, 105, 12 ilustra a questão: você se apresenta diante de uma criança com um brinquedo nas mãos. Logo que ela percebe, procura tomá-lo. Você lhe bate na mão que avança. Ela recolhe a mão, chorando. Você levanta o brinquedo, sorrindo e diz: peça bem direitinho assim. Ela para de chorar e imita-o, recebe o brinquedo e canta vitória. Assim, uma nova reação, súplica, enxertou-se na primeira, agressão. Já depois da morte de Pavlov, seus discípulos, que continuam essas pesquisas em muitos domínios, puderam estabelecer uma série de novos fatos de grande importância. Entre esses,
insistiremos sobre o seguinte. 47. Encontrou-se um novo método de procedimento para formar reflexos condicionados, que Orbeli, 109, 13 descreve. Kryagevo empregou em cães Irtodini, em macacos. Consiste em formar, pelo método habitual, um reflexo condicionado no animal, mas, em presença de outro. O primeiro é designado como ator e o segundo como espectador. Ora, as ligações condicionadas se formam então, não só no indivíduo, naquele em que a excitação sinal é reforçada pelo reflexo inato, mas também no que assiste ao processo, como espectador. A importância biológica desse fato, do ponto de vista da evolução, é muito grande, porque os espectadores vendo, por exemplo, seu companheiro debater-se contra um agressor e empregar certas atitudes, delas se apropriam e formam, assim, reflexos condicionados defensivos, que lhes permitirão, dando-se o fato, fugir do perigo. Os atores podem sucumbir na luta, mas entre os espectadores se cria um reflexo condicionado, que lhes permite salvarem-se. M.A.D. Ferreira me deu a conhecer uma observação interessante, ocorrida em Genebra e que corrobora os fatos mencionados. Fez-se passar um condutor aéreo, em fios de alta tensão, por cima do lago Léman. Ora, os cisnes, numerosos em Genebra, sobrevoavam esses fios e, a princípio, tocando-os, tombavam, às vezes. 48. Fulminados pela corrente. Depois de um certo tempo, não se via mais cisnes mortos pelo choque elétrico, os espectadores, tendo visto seus companheiros, atores, perecerem ao tocar os fios, aprenderam a evitá-los, isto é, reflexos condicionados apropriados se formaram nos primeiros, ao verem as condições em que a má sorte atingiu os segundos. Na educação, os reflexos de imitação têm grande importância, assim como as reações semelhantes às que mencionamos acima. Beauvais, 19, 14 e a elas se refere como devidas ao instinto de espectador e as surpreende também na luta e no jogo. Se dois estudantes se põem a correr, toda a classe correrá. Se jogam pedras no lago, todos os que os virem farão, em seguida, outro tanto. Mas, se chegam às vias de fato, seus companheiros longe de os imitar, gravemente, formarão um círculo para vê-los lutar. Beauvais faz distinção entre imitação, que seria um processo idiomotor, e emulação, quando se admira alguém maior do que nós. A imitação nas crianças é quase sempre emulação, de sorte que a ação do meio sobre o seu comportamento, e, notadamente, sobre sua combatividade, se exerce, de um lado, pelo exemplo, que se torna um fator involuntário de estímulo à imitação e, de outro, pela educação, que faz nascer uma provocação consciente e desejada, que toma assim a aparência de 49. Espontaneidade. Partindo dos fenômenos de inibição interna, Pavlov chega a constatar que, se a inibição se irradia sobre toda a superfície cortical, segue-se um estado de sonolência. O mecanismo é o seguinte: se excita demoradamente um ponto qualquer dos hemisférios e se essa excitação não é acompanhada de uma excitação simultânea de outros pontos dos hemisférios, observa-se, cedo ou tarde, uma inibição nesse ponto, que leva a um sono total. É, sobretudo, o caso do organismo que fica sob a influência de excitantes de baixa intensidade, monótonos e repetidos. Um excitante térmico, cuja ação se prolonga, é próprio para provocar o sono. Conhece-se a ação do saco de água quente depois das refeições ou na cama, à noite. Pode-se criar, então, um ambiente hipnógeno. Esses fatos levam Pavlov a estudar os fenômenos de hipnose e de sugestão. Com efeito, se o processo de inibição não atinge um grau bastante forte, observa-se um estado intermediário entre o sono e a vigília, que lembra muito o estado de hipnose. Geralmente, nos casos de hipnose, trata-se antes de estados de inibição de fraca intensidade. Daí porque, para Pavlov, os dois estados são, em princípio, idênticos e, tanto mais quanto no sono como na hipnose, se nota uma desjunção da atividade.
50. Nervosa superior. As reações motoras são, em geral, suprimidas no sono, mas certas atividades psíquicas, como os sonhos, persistem. Isto prova que a inibição atingiu certas partes do córtex cerebral e talvez mesmo dos centros subcorticais, deixando outros livres. Na hipnose, vê-se que o indivíduo fica insensível às influências do ambiente, mas capaz de efetuar certas ações sugeridas do exterior. Um exemplo expressivo, que se ajusta a esses fenômenos, extraído da fisiologia comparada dos animais, é citado por Orbeli, 109:15. Pode-se observar, facilmente, nos aquários marinhos da Estação Zoológica de Nápoles, um grande molusco cefalópode, o Eledone, que tem 8 braços, dorme envolvendo seu corpo em 7 desses longos braços, que, como toda a musculatura do animal, permanecem relaxados, enquanto o 8º se eleva acima do corpo e executa movimentos rotativos, velando, para garantir a segurança do animal em repouso. Se atinge ligeiramente com uma varinha o corpo e os 7 braços, permanece imóvel e continua a dormir, mas é suficiente tocar o braço em movimento para que o animal acorde instantaneamente, lance um jato de sua tinta e fuja. Mas conhece-se também casos em que um estado catalético ou hipnótico é procurado por uma excitação violenta, durante a qual toda 51. A veleidade de oposição do animal é aniquilada, é o experimentum mirabile de Kircher. Em 1646, descreveu ele que, fazendo com um movimento brusco um risco no solo, em frente ao bico de um galo, com um pedaço de giz, o animal ficou imobilizado diante desse risco, durante algum tempo. O mesmo resultado pode ser obtido com cães e gatos novos, crianças, cobaias, rãs, agarrando-os bruscamente e mantendo-os à força, imóveis, durante alguns instantes, ficam inertes, sem movimentos e podem mesmo ser excitados sem sair do seu estupor. Charles Richard XVI descreveu, assim, a hipnose da rã. Prende-se uma rã vigorosa e ágil, segurando-a durante cerca de 2 minutos, entre os dedos, o polegar sobre o ventre e os 4 dedos no dorso, apertando apenas o necessário para impedir sua fuga. Nesse meio tempo, os seus movimentos se tornam cada vez mais lentos e preguiçosos, com dificuldade, faz esforço para fugir, finalmente, quando é colocada sobre a mesa, fica de ventre para o ar, imóvel, durante 1/4 de hora, 1 hora e até mais. Pode-se fazê-la tomar as posições mais inverossímeis. O comportamento descrito é um reflexo de defesa sob a forma de inibição, em presença de uma força imensa, a que o animal não pode escapar, nem pela luta, nem pela fuga. Sua única oportunidade de salvação reside na imobilidade, que permite ao animal passar. 52. Despercebido considerando que são sobretudo os objetos animados que despertam a atenção ou evitar uma ação agressiva dessa força temível, que os movimentos desordenados poderiam provocar. Eis aí, segundo Pavlov, 117, o mecanismo que determina essa imobilidade. As excitações exteriores de extrema intensidade, ou de natureza extraordinária, determinam o aparecimento de uma rápida inibição reflexa da zona motora dos hemisférios, zonas que dirigem os chamados movimentos voluntários. Conforme a intensidade e a duração da excitação, essa inibição se localiza, exclusivamente, na zona motora, permitindo manter imutável a posição tomada pelo animal. É a catalepsia ou então ela se estende a outras regiões dos hemisférios e mesmo ao mesencéfalo. Nesse caso, todos os reflexos desaparecem, pouco a pouco o animal torna-se absolutamente passivo e entra no estado do sono, com relaxamento muscular. A imobilidade, o aspecto rígido, na ocasião de um grande medo, é uma reação idêntica ao reflexo descrito. Distingue-se, no homem, em estados análogos, determinados por reações nervosas anormais, a cataplexia, que é um sono parcial patológico, em que a consciência é mantida, mas com perda da faculdade motora, como consequência de uma atonia muscular, a catalepsia, um estado no qual o tônus muscular
53. Não é abolido, mas a paralisia dos atos volitivos, de forma que as mais estranhas atitudes, impostas de fora, podem persistir, por exemplo, a permanência de um braço no ar durante um tempo muito longo, etc. Em seguida, uma neurose vizinha da histeria, a catatonia, onde o estado catalético é associado a uma rigidez muscular que impede os movimentos. Concebe-se facilmente a importância que esses fenômenos de natureza fisiológica apresentam para o estudo do comportamento humano nos casos em que, sobretudo nas massas, os fatores de sugestão desempenham um importante papel. No curso de seus trabalhos, Pavlov teve sua atenção atraída para dois fenômenos da atividade psíquica, a que chamou de reflexo de fim e reflexo de liberdade. Ele é de opinião que se trata de dispositivos primitivos ou reflexos absolutos, inatos. Por exemplo, 118, nota-se em certos obcecados que a tendência para colecionar não está frequentemente em relação com o valor do fim perseguido. Pavlov entende que é uma característica inata, pois se pode observar que a mesma pessoa gastará igual energia, qualquer que seja o objeto que tenha em vista, seja importante ou fútil. Fica-se, por vezes, tomado pela paixão de colecionar objetos absolutamente insignificantes, em que o único valor é o pretexto para colecionar. Apesar da 54. Insignificância do objetivo, é bem conhecida a energia despendida pelo colecionador para atingi-lo e que pode ir até ao sacrifício de sua vida. O colecionador chega, diz Pavlov, para satisfazer sua paixão, a enfrentar o ridículo, tornar-se criminoso, dominar suas necessidades mais urgentes. Tratar-se-ia então, no seu entender, de uma pulsão irresistível, de um instinto primitivo ou de um reflexo. Ele o coloca em relação com o instinto alimentar, baseando-se sobretudo no fato de que ambos apresentam a característica de preensão, a tendência de agarrar o objeto, e de periodicidade. Todo progresso, toda cultura seriam função desse reflexo de fim, pois são devidos, unicamente, aos homens que na vida se entregam a uma determinada tarefa. O suicídio não é, segundo Pavlov, mais do que o resultado de uma inibição do reflexo de fim. O outro reflexo inato seria o de liberdade. Pavlov, 119, partiu de uma observação sobre um cão que, nascido de pais livres, de cães errantes, opunha, no laboratório, uma grande resistência, quando nele se tentava formar reflexos condicionados caracterizados. Debatia-se na mesa de experiências, salivava contínua e espontaneamente, apresentava sintomas de excitação geral e não foi senão depois de meses que veio a se tornar dócil e a ser utilizado para a formação de reflexos condicionados. Esse cão. 55. Não suportava intravisa os movimentos e Pavlov classifica essa atitude como um reflexo inato de liberdade. Em oposição, a docilidade seria a manifestação de outro reflexo, inato, inverso ao primeiro, precisamente o reflexo de servidão. Como veremos mais adiante, somos mais inclinados a considerar o comportamento de liberdade ou de servidão, como aquisições, como reflexos condicionados, tendo sua base no instinto ou pulsão, a que denominamos de defesa individual ou combativa. Mas, o que se estabeleceu, sem nenhum equívoco, nos laboratórios de Pavlov, ainda durante sua vida, foi a possibilidade de agir na formação do caráter. Assim é que se separaram os cães de um mesmo parto em dois lotes, desde seu nascimento, uns foram deixados em liberdade, durante 2 anos, os outros fechados em canes. Quando se começou a provocar, mais tarde, reflexos condicionados em uns e outros, evidenciou-se que se formavam mais facilmente nos que foram conservados presos e que, além disso, apresentavam sintomas de uma grande sensibilidade às excitações sonoras, eram medrosos, tremiam continuadamente ao menor ruído, enquanto os outros, habituados a múltiplas excitações, quando trazidos ao laboratório, sob a influência de excitações monótonas, tornavam-se rapidamente sonolentos e resistiam mais tempo à formação de 56. Um reflexo
Esses estudos levaram Pavlov a estabelecer diferenças de caráter que coincidem perfeitamente com a velha divisão hipocrática dos temperamentos, conhecida comumente no que concerne aos homens, distingue os cães melancólicos, fleumáticos, coléricos e sanguíneos. Fala de 4 tipos do sistema nervoso e assinala, antes de tudo, os sistemas de reações fortes e os de reações fracas. Os primeiros podem apresentar indivíduos cujo sistema nervoso mostra um certo desequilíbrio, são os coléricos. Entre eles a excitação prevalece sobre a faculdade de inibição. A outra parte desse grupo é constituída por elementos equilibrados, mas estes podem, por sua vez, ser divididos em indivíduos com reações rápidas e em que a força de excitação iguala a de inibição. Os sanguíneos, suas reações são ágeis, no sentido de que os processos de irradiação e de concentração se fazem numa velocidade mais intensa, o que facilita a passagem de um processo a outro. No outro grupo, acham-se os indivíduos que têm reações lentas, embora equilibradas. São marcados por certa inércia, os fleumáticos. Enfim, os tipos fracos se caracterizam por uma preponderância da inibição sobre a excitação e essa inibição é do tipo defensivo, os melancólicos. Formam um grande número de indivíduos que constituem as 57 multidões e as massas e são mais facilmente influenciáveis ou violáveis, segundo nossa terminologia 17 na vida política. Assim, essa divisão de caracteres humanos recebe uma base biológica. Nessa ordem de ideias, que consiste em aproximar todos esses resultados de pesquisas de laboratório, rigorosamente científicas, de reações do comportamento humano, resta-nos ainda indicar que Pavlov atribui à forma eminentemente humana de excitação, que é a palavra, uma grande importância. É claro, depois de tudo que vimos, que a palavra, falada ou escrita, pode também tornar-se um excitante, condicionante, formando um reflexo, como qualquer outro excitante. A palavra, diz Pavlov, 120, entra em relação com todas as excitações externas e internas que chegam aos hemisférios cerebrais, assinala-os, substitui-os e, por essa razão, pode provocar as mesmas reações que as suscitadas por esses mesmos excitantes. É fácil compreender que a palavra forma, sobretudo enxertando-se uns sobre os outros, uma série de reflexos condicionados sempre mais complicados, resultando disso toda a complexidade das reações verbais e do pensamento humano. Como diz Clyde Miller, 105, as palavras e os símbolos que as representam dão aos homens a possibilidade de transmitir, de geração em geração, sua herança. 58. De conhecimentos e de ignorância, de superstições e de conceitos científicos. No excelente livro de Stuart Chase A Tirania das Palavras, 26, encontram-se muitos dados sobre a importância desse fator que condiciona as reações humanas, como se pode compreender a possibilidade de exprimir certos estados de alma pela palavra do ponto de vista da formação de reflexos condicionados. Primeiro, temos um reflexo que se forma partindo da impressão sensorial de um objeto, como sinal que condiciona e explora o interesse de atingi-lo mentalmente. Esse interesse desempenha, então, a função de fator absoluto de base, referindo-se precisamente à pulsão 18 que o determina, por exemplo, a pulsão designada como número 2 ou o material em seguida. Sobre esse reflexo se enxerta um novo reflexo, em cuja formação a função básica é desempenhada pelo reflexo precedente, imagem, e como sinal condicionante funciona a palavra falada, excitações auditivas, ou escrita, excitações visuais. Assim, essa palavra se torna, daí em diante, um excitante que desencadeia o reflexo de origem, representação da imagem do objeto. Poder-se-ia, por exemplo, ilustrar esse fato com o esquema da página precedente, figura 3. Assim, ligações estáveis se estabelecem entre as excitações complexas, ópticas ou 59. Acústicas, que se produzem gráfica ou oralmente em objetos e fenômenos determinados do mundo exterior. Como resultado,
os primeiros se tornam sinais para os últimos e podem substituí-los na realização das reações condicionadas. A questão da sugestão, sobretudo pela palavra, ou por qualquer outro símbolo, tem aqui importância fundamental. Já vimos que, através de certa forma de ação, pode-se enfraquecer a faculdade de resistência dos mecanismos nervosos superiores, como o córtex cerebral. Basta provocar uma generalização da inibição interna, que é idêntica ao sono ou recorrer à fadiga. Enfim, essa força de resistência pode ser fraca por motivos de estrutura congênita ou ainda enfraquecida por um abalo do sistema nervoso por meio de uma excitação muito forte, uma emoção profunda ou pelo envenenamento, álcool, etc. Se nessas condições o paciente é atingido por uma palavra imperativa, por uma ordem, essa ordem se torna irresistível, graças à irradiação, em todo o córtex da inibição por ela causada. 60. F3. Esquema ilustrando a formação de reflexos condicionados. A. Excitação auditiva, fator condicionado, asterisco, 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 sincronizada com uma excitação gustativa, reação inata, dá um reflexo condicionado, salivação mediante a excitação sonora. 61. Apenas uma ligação entre os dois centros abalados simultaneamente se estabelece depois de 50 a 60 repetições. A reação pode ser provocada pela agulha do músculo, sistema 1, glândula salivar, 2, aparelho genital, 3, ou mamas, 4. Ou orelha, o olho, a língua, e, primeiro sistema de sinalização, e, segundo sistema de sinalização. B. Inibição, um reflexo condicionado auditivo se forma, asterisco, 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 asterisco. Um excitante visual, igual, desencadeia um abalo do centro excitado que freia o reflexo condicionado, mais, nenhuma salivação. C. Neorreflexos aparentemente espontâneos. Um reflexo condicionado auditivo se forma, por meio de alguma excitação espontânea, na realidade, talvez de natureza hormonal, proveniente das profundezas do segundo sistema de sinalização, e o reflexo condicionado em referência é modificado, transformado e assume um caráter novo. É a fonte do progresso. Insistimos sobre esses fatos, porque estão intimamente ligados ao comportamento das massas humanas, quando dos atos conhecidos como propaganda política, que engendram precisamente efeitos de que iremos falar em seguida. Vimos a explicação dada por Pavlov ao fenômeno do sono, que ele põe em relação fisiológica com a hipnose e a sugestionabilidade. A sugestão sobrevém-se a palavra, a ordem. 62. Atinge um mecanismo psíquico que se encontra num estado de fraqueza fisiológica. Se analisam as possibilidades de resistência à sugestão, uma questão da mais alta importância, como veremos mais adiante, estabelece-se, então, que a parte os casos patológicos, de insuficiência congênita, de doença ou de envenenamento, elas são, em grande parte, função do grau de cultura, isto é, da riqueza em cadeias de reflexos condicionados, enxertados uns sobre os outros, de que se compõe o mecanismo psíquico dos indivíduos em questão. A ignorância é, portanto, o melhor meio para formar massas que se prestam facilmente à sugestão. Isso sempre foi conhecido, mas graças a Pavlov estamos agora em condições de compreender as razões fisiológicas desse fato fundamental no domínio social e político. Um novo capítulo da fisiologia do sistema nervoso e da fisiologia geral inaugurou-se com as pesquisas sobre os reflexos condicionados, a fisiologia evolutiva, cujos problemas estão sendo estudados nos laboratórios da URSS, dirigidos pelos discípulos de Pavlov. Depois de sua morte, seu objetivo é a descoberta dos processos que se verificam na base da aquisição, na série animal, ao longo da história filogenética das espécies, dos mecanismos dos reflexos condicionados e sua comparação com as mudanças que hoje se observam na ontogênese. Esforça-se por criar a 63. Vontade, por meio da seleção artificial e de cruzamentos,
diferentes tipos do sistema nervoso. As mutações provocadas experimentalmente são também encaradas. As pesquisas sobre reflexos condicionados em indivíduos de diversas idades adquirem também grande importância. É sobretudo Krasnogorski 19 e seus discípulos que realizam essas pesquisas. Criticou-se, por vezes, Pavlov, alegando-se que sua teoria rejeita o fato, sentido por todos, da existência de fenômenos subjetivos. Isso é falso. Na realidade, as pesquisas por ele feitas em cães e conduzidas com todo o rigor das experiências fisiológicas clássicas de um Claude Bernard ou de um Pasteur, eram apenas uma primeira aproximação com os fenômenos subjetivos. Aliás, ele mesmo se pronunciou, muitas vezes, claramente, dizendo que seria inadmissível separar os dois tipos de fenômenos. Considerava os fenômenos subjetivos como uma das manifestações do estado ativo da matéria altamente organizada. Esperava obter uma tela fisiológica, sobre a qual seria um dia possível bordar toda a multiformidade do mundo subjetivo do homem. Um dos novos ramos dessa fisiologia evolutiva, a que nos conduz a teoria dos reflexos condicionados de Pavlov e que atualmente seus discípulos desenvolvem na URSS, é o das ações. 64. Dos fatores internos do organismo, de ordem moral, sobre os reflexos condicionados, tais como o sistema nervoso simpático e os elementos do sistema endócrino. Assim, foi possível demonstrar que a extirpação de gânglios cervicais aumenta as tendências de inibição, e, também, que a excitação da hipófise provoca o sono. Em geral, o sistema simpático se evidencia como um fator que controla e regula o estado do córtex cerebral e exerce, assim, influência sobre os processos que nele se desenrolam. As glândulas endocrinas, como os testículos e a tireoide, têm também uma influência correspondente, assim como a extirpação do cerebelo e das suprarrenais. Ao contrário, o estudo de certas substâncias químicas do grupo das simpatomiméticas como a efedrina e a benzedrina, mostra que elas aumentam as atividades funcionais do córtex, restaurando o sistema nervoso enfraquecido, aumentando o antagonismo entre a excitação e a inibição e tornando mais nítidos os processos de diferenciação. Nas páginas precedentes, descrevemos as experiências clássicas de Pavlov e as leis fundamentais que decorrem de sua teoria dos reflexos condicionados. Essa teoria aparece na base de toda a atividade, até então denominada psíquica, do homem e dos animais, dotados de mecanismos superiores, mecanismos que 65. Controlando as relações existentes entre o meio ambiente e o organismo, asseguram a adaptação do último e sua viabilidade. Seria interessante fazer a seguinte pergunta: esses mecanismos são privilégio de seres superiores, dotados de hemisférios cerebrais evoluídos, ou é um princípio de caráter geral que dirige as reações de todos os seres vivos, mesmo dos mais simples? Essa ideia se impõe por si mesma, pois a ciência biológica nos ensina que não há demarcações bruscas na escala zoológica e que nossa distinção entre os que denominamos superiores e os chamados inferiores é completamente fortuita e arbitrária. De resto, os estudos dos behavioristas nos ensinaram, já há longo tempo, que, mesmo nos invertebrados, existem reações temporárias adquiridas, ao lado de reflexos inatos, absolutos. Basta, com efeito, como foi demonstrado depois, aplicar ao estudo do comportamento dos animais, em todos os degraus da escala da evolução, os princípios da experimentação de Pavlov e sua terminologia, para constatar a presença dos reflexos condicionados em todos os metazoários, mesmo os mais simples. Na URSS, as pesquisas sobre reflexos condicionados foram também estendidas nessa direção, criando-se laboratórios especiais para o estudo da fisiologia comparada do sistema nervoso, nos insetos, que apresentam um grande interesse pois ali se experimentam as diversas formas de comportamento determinadas pelos 66. Mecanismos inatos, extremamente estáveis. Não se conhece caso em que os reflexos inatos cederiam lugar a novas aquisições do tipo de reflexos condicionados. Outro grande laboratório se ocupa dos reflexos condicionados nos pássaros,
São eles animais em que as duas formas de elementos inatas e adquiridas são admiravelmente equilibradas. Na psicofisiologia comparada, pode-se confrontar as modalidades da mesma função nas diferentes formas animais. Subindo-se, então, a escala das diversas espécies, estabelece-se três tipos principais: os que se limitam a ligar diretamente o excitante condicional com o inato, por exemplo, cães; em seguida os que podem formar reflexos condicionados, assistindo como espectadores ou imitando, por exemplo, macacos; e, enfim, os que são capazes de estabelecer laços estáveis entre determinados sinais verbais e os objetos, homens, o que permite fazer uma infinidade de ligações novas por meio do 2 graus sistema de sinalização. Então, é fácil a resposta à pergunta: qual a diferença essencial entre o homem e os outros seres vivos? É, precisamente, o enxerto dos reflexos condicionados por meio de símbolos verbais. Sabia-se isso, naturalmente, desde longo tempo, mas agora possuímos uma explicação válida para o fato. Poder-se-ia dizer que a possibilidade de 67. Formar reflexos condicionados é uma função específica do sistema nervoso, de que todos os animais, mesmo os ciliinterados, medusas e pólipos, são providos. Ora, os unicelulares, protozoários, seres microscópicos, a que se poderia atribuir um sistema nervoso, se movem, também, buscam evitar o perigo, reagem às influências do meio, etc. Em outras palavras, procedem como se raciocinassem, pois seu comportamento é racional. Jennings, 82, um behaviorista americano, já havia feito experiências sobre infusórios, as quais pareciam provar que uma reação dessas células isoladas por ser mortificada e adaptar-se, temporariamente, a um conjunto de fatores, agindo sobre suas faculdades receptivas. Eu próprio, 152, 20 pude fazer experiências nessas células, com todo o rigor de uma técnica moderna, e verificar que uma analogia perfeita com os reflexos condicionados de Pavlov, nos seres dotados de sistema nervoso, manifesta-se também nas células isoladas, cujo tamanho é, aproximadamente de 1/10 de milímetro ou menos. Ainda eis uma experiência decisiva, figura 4, em uma gota d'água, sobre uma lâmina de quartzo, está colocada uma paramécia, ela ladeia, sem parar, nadando, à margem da gota. No seu percurso, coloco, na gota, uma barreira microscópica invisível, constituída de raios ultravioletas. Meu método de micropunctura ultravioleta ou microfotocirurgia, 153, 21 que 68. Partindo do fato de que os raios ultravioletas lesam a substância ativa, permite concentrar um feixe microscópico desses raios, sobre qualquer pequena parte do corpo celular, sobre o núcleo, por exemplo, ou sobre os duos vibráteis, etc. O infusório, atingido o ponto da gota onde se estabeleceu a barragem ultravioleta, recebe um choque, titubeia e evita esse lugar, desviando sua trajetória usual depois de ter sofrido, nesse lugar, um certo número de choques, isto é, depois de ter sido submetido a excitações reiteradas, que determinam a fuga, excitações combinadas com a percepção da topografia do local onde elas se exercem. Ele modifica a forma da trajetória. O infusório, ao nadar, evita o lugar perigoso, descreve agora círculos cujo centro se desloca lateralmente. Tira-se então a barreira ultravioleta e observa-se que o animal continua a nadar excentricamente como se a barreira subsistisse. Conserva a memória do local do perigo. Essa reação persiste durante quase 20 minutos, depois do que o infusório deixa de evitar, pouco a pouco, aquele lugar, daí em diante sem perigo para ele. A lembrança persiste um lapso de tempo muito curto, dá-se a extinção da reação condicionada adquirida. Pode-se provar também que uma espécie de inibição atua igualmente no comportamento do infusório. Assim, somos levados a concluir que a faculdade de apresentar reações condicionadas, temporárias, adquiridas, não é somente uma 69. prerrogativa do sistema nervoso, mas, antes,
uma faculdade geral da matéria viva, uma vez que o corpo do infusório é formado somente de citoplasma. F4. Formação de uma reação condicionada na paramécia. I. Infusório. IR. Trajetória do seu movimento. BU. Microbarreira de luz ultravioleta. P. Lugar em que se achava, na fase precedente, o obstáculo ultravioleta. AB. 1A. Fase a célula nada na periferia da gota. C. 2A. Fase ela se choca com a barreira invisível ultravioleta. D. 3A. Fase ela suporta o choque de luz ultravioleta e se afasta de sua trajetória. E 4A. Fase ela aprendeu a afastar-se do perigo, a reação condicionada se formou. F. 5A. Fase a barreira é retirada, mas a célula 70 continua a se afastar, a memória persiste. G. 6A. Fase ela volta, pouco a pouco, à zona antes perigosa, esqueceu, a reação condicionada se extinguiu, mais ainda. A reação citada se formou ao término de poucos minutos, depois de algumas dezenas de experiências reiteradas. Metalnikov, 103, mostrou, num interessante estudo, que uma paramécia pode aprender a distinguir o alimento. Colocam-se paramécias num meio que contém pó de carmim. As pequenas partículas indigestas são absorvidas do mesmo modo que micróbios ou outros elementos nutritivos, mas o fato não ocorre senão nos 2 primeiros dias. No terceiro, a célula recusa o carmim, absorvendo, ao mesmo tempo, a alimentação normal. Formou-se uma reação condicionada. O interessante, porém, é que ela só se verificou depois de 3 dias, poder-se-ia dizer de experiências, durante os quais milhares de partículas de carmim foram absorvidas. Dessas 2 experiências, tira-se a seguinte conclusão: uma reação condicionada, referindo-se à alimentação, baseada, por conseguinte, na satisfação da pulsão alimentar, forma-se muito mais devagar, com mais dificuldade, que uma reação condicionada motora pertinente à fuga diante de um perigo imediato, firmada, então, poder-se-ia dizer, na pulsão de defesa ou, como eu a chamo. 71. Geralmente, pulsão combativa. Podemos, depois desta constatação essencial, abordar agora a questão de um sistema de reações do comportamento, que caracterizam os seres vivos e que são, como vemos, função da própria matéria viva. Tomemos um ser extremamente simples, uma ameba, por exemplo, e analisemos seus reflexos ou reações imediatas. É possível reduzi-las a 4 essenciais: ela foge do perigo, absorve alimentos, multiplica-se e pode mesmo, enquistando-se, dar abrigo à sua descendência, pois no interior do quisto, consegue dividir-se em um enxame de pequenas amebas. Do ponto de vista biológico, no que concerne aos seres vivos e suas reações, é possível, portanto, formular o que segue: a natureza procura conservar a vida e para esse fim, ela a diferencia segundo 2 princípios, o do soma e o do germen. O primeiro, o indivíduo, conduz o segundo, a espécie. O primeiro é mortal, descontínuo, o segundo, imortal, contínuo. Para garantir uma certa duração do indivíduo, para preservá-lo do aniquilamento, antes que tenha cumprido sua tarefa, que é a de transmitir o germen da espécie, a natureza o dotou de 2 mecanismos especiais. Do mesmo modo, para a preservação da espécie existem ainda 2 outros mecanismos. Para a conservação do indivíduo, esses mecanismos ou 72 instintos fundamentais são o de defesa ou combativo e o de nutrição. Para a conservação da espécie, os 2 mecanismos inatos nos organismos são o da sexualidade e o da maternidade. Esses mecanismos fundamentais inatos são geralmente chamados instintos. Prefiro designá-los de outra forma, de vez que a palavra instinto é seguidamente empregada em diferentes sentidos, podendo gerar confusão. Na verdade, um instinto é antes um conjunto mais ou menos complexo de muitos elementos inatos que formam uma cadeia. Prefiro chamar pulsões esses 4 mecanismos de base inatos. Temos, então,
Um quadro esquemático do conjunto do sistema. Mecanismos de conservação do indivíduo. N graus 1 pulsão combativa. N graus 2 pulsão alimentar. Mecanismos de conservação da espécie. N graus 3 pulsão sexual. N graus 4 pulsão paternal. Todas as reações dos seres se prendem a esse esquema ou derivam dos pulsões que aí estão indicadas. Não há, propriamente, outras reações, apesar de toda a complexidade aparente das reações dos seres superiores e das do homem. A seriação numérica que demos a esses 73 pulsões corresponde à sua importância biológica, o mais importante, porque mais geral, é a pulsão N graus 1, a de luta ou combativa. Todo ser vivo deve lutar contra a morte, contra o perigo. Esse perigo é mais imediato que o da carência alimentar. Quando um perigo, sob a forma de agressão, por exemplo, se manifesta, é imediato e pode levar à morte, ao passo que o perigo de uma morte decorrente da falta de alimento é antes crônico ou temporal. Não se morre de fome repentinamente, pode-se resistir algum tempo mesmo, passivamente, e não se perde a esperança de resolver a dificuldade. Aí está porque essa pulsão nutritiva pode ser colocada como N graus 2. No entanto, ela é também comum a todos os seres, enquanto que a pulsão sexual, designada como N graus 3, é mais limitada e mais específica, não é universal. Enfim, a maternal ou paternal, em seu caso mais perfeito, é mais limitada ainda quanto ao número de indivíduos que a ele recorrem, que cuidam de sua descendência. Não é evidentemente o caso geral. Eis porque a colocamos no N graus 4. Ora, as pulsões não são outra coisa senão os mecanismos que estão na base das reações ou reflexos inatos ou absolutos, de que fala Pavlov e a que chamamos de automatismos. 22 estão na origem do comportamento dos seres. Vimos, porém, nas experiências de Pavlov, que se pode obter reflexos associados ou condicionados. 74. Derivados de reflexos inatos ou em relação com eles. E mostrou a Pavlov, utilizando, com esse objetivo, a pulsão alimentar ou de nutrição, foi a salivação, em ligação com a tomada de alimento, que lhe serviu de base. Ele mesmo indicou, contudo, que outras bases poderiam servir a esse fim. De fato, fizeram-se, depois, experiências em que as reações motoras formavam a base das reações condicionadas de acordo com nosso esquema. É lícito dizer que se pode também formar reflexos condicionados, por exemplo, a base da pulsão combativa, ou sexual ou maternal. É certo que eles não foram tão profundamente estudados, como os de Pavlov, no que respeita à pulsão alimentar. Pavlov mostrou a condição essencial para o sucesso dessa experiência: é preciso que os dois excitantes em causa, o absoluto e o condicionante, coincidam no tempo. O condicionante deve atingir os receptores do indivíduo, enquanto um reflexo inato, portanto, hereditário, se processa de uma pulsão. Se, ao contrário, tal processo se extinguiu, se o animal, por exemplo, está saciado, seria inútil aplicar-lhe uma excitação para criar um reflexo condicionado à base da pulsão N graus 2, o reflexo não se formará. Seria de grande interesse conhecer todas as estruturas inatas, hereditárias, nos animais e sobretudo no homem, que podem servir de base. 75. Para a formação de reflexos condicionados. São numerosos, muito embora possam ser agrupados em 4 pulsões fundamentais, que resumimos, no esquema acima. Pode-se afirmar, somente, que é possível distinguir, ainda, além dessas 4 pulsões de forma pura, o grupo dos instintos que, segundo nossa maneira de ver, são cadeias, mais ou menos complicadas, de reflexos simples, inatos. Depois, o grupo de complexos, que não seriam senão os reflexos condicionados recalcados no subconsciente, ou reflexos condicionados estabilizados, isto é, que se tornaram hereditários, se essa possibilidade realmente existe, como é justo acreditar. Ora,
uma parte notável desses elementos inatos, base para a formação dos reflexos condicionados, permanece certamente em estado latente, mesmo durante toda a vida, e só pode ser descoberta em condições especiais. Assim, um meio de fazê-los aparecer consiste na ablação cirúrgica ou na paralisia farmacológica do córtex cerebral, portanto, na eliminação de estruturas específicas para a formação de reflexos condicionados. Nesse caso, obtém-se um indivíduo modelo, desprovido de suas estruturas individuais e portador do conjunto de reações inatas, hereditárias, postas a descoberto. Citamos, mais acima, o exemplo clássico de Pavlov da formação de um reflexo condicionado à base da pulsão alimentar. N graus 2. 76. Vejamos, agora, um outro exemplo, o da formação de um reflexo condicionado, que tenha por base a pulsão combativa. Tomemos um cão, açoitemo-lo com um bastão que lhe deve ser mostrado, ele fugirá. Se repetirmos isso 2 ou 3 vezes, veremos que o cão reage. Daí em diante, à simples vista do bastão, um reflexo condicionado se formou com rapidez muito maior do que nos casos em que se usa a pulsão alimentar. Pode-se escrever a seguinte fórmula. Comparando esses fatos com as experiências sobre os infusórios, que foram atrás descritas, causa admiração constatar que essa lei da preponderância do sistema combativo sobre o de nutrição rege os reflexos condicionados dos seres superiores, da mesma forma que os dos mais ínfimos, deve ser então uma lei geral, inerente à própria matéria. É preciso reter esse fato, porque sua importância será posta em causa no comportamento dos homens, no que tange à política e à propaganda. Vimos, a cada passo, que é possível falar de uma força relativa de reflexos inatos, base sobre a qual se formam os reflexos. 77. Condicionados, e que essa diferença encontra repercussão na força relativa dos reflexos condicionados. Mas, vimos também que a própria base, o reflexo inato, pode ser enfraquecido, seja por um defeito orgânico, como a doença ou a intoxicação, seja por um estado funcional que o torne inapto para receber um excitante condicional, como, por exemplo, uma inibição, que paralisa a atividade, logo depois que a necessidade em questão tenha sido satisfeita. Podem ocorrer ainda casos em que a formação dos reflexos condicionados é entravada por um conflito de 2 pulsões, movidas simultaneamente, por exemplo, uma excitação mecânica ou elétrica da pele que vá até a provocação da dor, ao mesmo tempo que uma gustativa, como a tomada do alimento. Pode suceder, então, que o animal, apesar do sofrimento, não se deixe dissuadir da possibilidade de matar a fome. O resultado dependerá de seu estado fisiológico e da força respectiva das excitações. No termo força, deve-se entender o valor específico do excitante condicional, por exemplo, nos cães, os excitantes olfativos, o faro, ou auditivos, são mais atuantes que os visuais e os reflexos condicionados se formam mais facilmente nos primeiros casos. Enfim, como força pode-se entender ainda o grau de intensidade do excitante condicional aplicado. 78. Esses exemplos mostram que a descoberta de todas as modalidades de formação dos reflexos condicionados parece bastante complicada, mas já se entrevêem possibilidades de progredir em caminhos que se supunha até então inextricáveis. Vemos, assim, que a teoria dos reflexos condicionados, fundamento essencial da psicologia objetiva, baseando-se sobre leis biológicas de caráter geral, pode explicar atualmente toda a complexidade de formas de comportamento dos animais e do homem. A compreensão dos mecanismos do comportamento, porém, oferece a possibilidade de manobrá-los à vontade. Pode-se, de hora em diante, desencadear, com precisão, as reações dos homens em direções de antemão determinadas. Sempre houve, certamente, a possibilidade de influenciar os homens, desde que o homem existe, fala e tem relações com seus semelhantes, mas, era uma possibilidade jogada às cegas e que exigia uma grande experiência ou atitudes especiais, era, de certa forma, uma arte.
Eis que essa arte se torna uma ciência, que pode calcular, prever e agir, segundo regras controláveis. Um imenso passo à frente se desenha no campo sociológico. Quais são essas regras tão importantes? Vê-las mais adiante, explicadas pelas ações, por tentativas preparadas e bem 79. Sucedidas. Limitar-nos-emos a sublinhar, no momento, que na base de toda a construção da psicologia aplicada, se encontra o esquema das pulsões ou reações inatas, que conhecemos há pouco. Dizemos, somente, que um conjunto de noções derivadas se liberta, das quais mencionaremos aqui apenas algumas, a título de exemplo. Empregaremos a terminologia da vida cotidiana, para simplificar as coisas. A análise puramente científica falta, ainda na maioria dos casos, e as atitudes em questão podem ser suficientemente definidas pelos termos habituais para serem reconhecidas. Aí está, por exemplo, o primeiro sistema, N graus 1, o da combatividade. Entre os estados relativos a esse sistema, pode-se citar o medo, a angústia, a depressão, ou também, como correlativo oposto, a agressividade, o furor, a coragem, o entusiasmo, em uma palavra, tudo o que se relaciona, no domínio social ou político, com a luta pelo poder, pela dominação. A ameaça e o encorajamento, a exaltação têm grande importância como formas de estímulo. Para o segundo sistema, o da nutrição, poder-se-ia mencionar tudo o que se refere às vantagens econômicas e às satisfações materiais. As promessas e os engodos, de um lado, os quadros de miséria e nudez, do outro, são as formas que podem ter influência nesse caso. Para o terceiro sistema, o da sexualidade. 80. Tudo o que sensibiliza a alma humana e nela penetra. Distinguem-se elementos primitivos e sublimados. Um exemplo claro dos primeiros abarca tudo o que provoca diretamente uma excitação erótica. Nossa civilização os utiliza cada vez menos, mas tinha ou tem uma grande importância entre os povos antigos ou primitivos. Basta relembrar os mistérios da antiguidade, os jogos dionisíacos ou o culto fálico, que eram mesmo empregados em procissões como meio de influenciar psicologicamente as massas. Sobre uma ação negativa, cujo ponto de partida é sexual, assenta-se tudo o que resulta em escárnio, desdém, chacota. As caricaturas, os préstitos carnavalescos, os folguedos populares são exemplos expressivos. No que tange à utilização da pulsão sexual sob a forma sublimada, poder-se-ia citar a alegria, o amor elevado, as canções populares, as danças, os ditados em voga, a exibição de mulheres bonitas como personificação de ideais, a eles se relacionam. Com um exemplo, tirado da história, mencionemos a deusa Razão, da Revolução Francesa, uma célebre e bela atriz de seu tempo, levada em procissão, semínua, pelas ruas de Paris. A quarta pulsão, enfim, a da maternidade ou paternal, constitui o fundamento de tudo o que se manifesta sob a forma de piedade, preocupação com outrem, comiseração, amizade. 81. Previdência, mas também indignação, cólera,